Então, companheiros, vamos ouvir a nossa querida Daniele, que fará o estudo para nós hoje. Certo. Meus queridos amigos, uma excelente noite a todos. Sejam bem-vindos a essa casa de amor, de caridade. Que estejamos todos vibrando numa mesma energia. Acho que a gente já estava falando do amor, né? Juju agora no início, no preparo. E de fato, a noite é um convite para que a gente reflita um pouco sobre essa medida do amor, né? A lição que nos cabe nessa noite fala de sentimento, fala de atitude, fala da nossa postura frente à vida. Então, é um convite para essa medida do amor, que eu tenho certeza que está vibrando aqui junto a todos nós. Bom, já está aqui para a gente o comecinho da nossa lição. Antes da gente entrar de fato no assunto, eu queria convidá-los ao estudo. Quando a gente fala aqui do Livro dos Espíritos, debruçar nas lições que esses livros, especialmente os de Kardec, nos trazem, eu sempre gosto de reforçar esse convite para que a gente não perca de vista o conhecimento, né? Tudo que tem como norte, como diretriz dentro da doutrina espírita, está pautado, sim, no sentimento, na mudança, na reforma íntima, mas isso tudo só é possível se a gente tem o conhecimento. Por isso a gente fala tanto da fé raciocinada, né? A gente não se debruça diante das lições que nos foram trazidas pelos espíritos de maneira cega, de maneira irrefletida. Então, o Livro dos Espíritos, especialmente, é aquele livro que nos convida a entender a razão da nossa existência. Então, todo mundo, em algum momento, já ouviu falar que o Livro dos Espíritos responde a todas as nossas dúvidas. E, de fato, é isso que acontece. Ele nos convida, por meio das perguntas que foram elaboradas por Kardec, para essa reflexão, especialmente para o entendimento. A gente começa a pensar um pouco mais em relação às nossas dores, aos nossos sofrimentos, na medida em que a gente começa a entender, de fato, a razão de tudo. E aí, falando um pouco do que a gente, de fato, vai estudar essa noite, a gente está focado lá na terceira parte do Livro dos Espíritos. Ele é dividido em 4 partes, cada parte tem os seus capítulos, então foi o cuidado muito grande da espiritualidade, por meio de Kardec, né, na codificação, para que tudo tivesse muito organizado para o nosso entendimento. E aí, lá na terceira parte, no capítulo 12, a gente tem esse convite a pensar sobre a perfeição moral. Então, esse capítulo, ele fala muito diretamente a nós, porque ele vai tratar do estágio em que nós estamos, na medida em que ele começa falando sobre os vícios, as virtudes, e vai até lá no seu finalzinho falando sobre o homem de bem, que é o objetivo de todos nós. Não há retrocesso, nós estamos num processo de crescimento, de evolução, e chegaremos todos, se Deus quiser, e assim será, a esse estágio da perfeição moral, sendo homens de bem. Não nos faltam exemplos, não nos faltam convites reais para que a gente siga o caminho. Então, todos os espíritos foram criados simples e ignorantes, a gente não escapa, né, às leis de Deus, mas alguns, por meio do esforço e da luta árdua, já conseguiram essa aquisição da perfeição moral. O patrono da nossa casa mesmo é um exemplo disso, Eurípides Barçanufo, um espírito que, por meio de várias experiências encarnatórias, conquistou essa perfeição moral, muito pautada nesse entendimento do amor, que é esse sentimento que vai estar muito presente no nosso estudo. Bom, o convite da Lurimar é para que a gente fale só de uma parte desse capítulo. Então, vocês vão observar que a gente não vai ficar tão focado lá nos vícios e virtudes. Vamos pegar um finalzinho desse assunto em que fala muito diretamente a nós, por quê? Especialmente nos últimos anos, né, em que as informações circulam muito rapidamente, a gente se sente muito tentado a julgar os companheiros. Né? Então, muitas vezes a gente esquece de olhar para as nossas próprias questões, as nossas próprias mazelas, e a gente fica muito voltado ao julgamento. Por quê? Nós recebemos muitas informações, a mídia lança muitas informações para nós, a internet. Então, o tempo todo a gente fica convidado a emitir a nossa opinião. É lícito? É lícito, mas saibamos também que esse julgamento precisa ser aplicado primeiramente a nós.
Nós só temos a condição de falar do outro se a gente já conseguiu superar aquela determinada mazela. E aí eu digo para vocês, se a gente já superou aquela mazela, é sinal de que a gente também já teve a aquisição do amor e da compreensão para o outro. E aí a gente se sente menos tentado a estar falando do companheiro. Então a questão 903, que é aquela que impulsiona aí o nosso estudo, vai falar o seguinte: há culpa em estudar os defeitos alheios? Se é confito de os criticar e divulgar, há muita culpa. Vejam como os espíritos já nos alertam logo de imediato. Se é só com o intuito de falar por falar, não há sentido nenhum nisso. Há sentido se a gente observa o equívoco que o companheiro cometeu, no sentido de que nós não vamos cometer aquele mesmo equívoco. No olhar do aprendizado. Esse sim é o olhar crítico que é mais importante, especialmente quando a gente silencia em relação a isso, sabendo que estamos todos num mesmo estágio, com variações ali muitas vezes sutis, em que muitos nós, por certas vezes, também vamos cometer aquele mesmo equívoco que o companheiro cometeu. Porque isso é faltar com a caridade. Olha a gente já falando do amor aí. O que a gente tem como premissa em relação à caridade? Que é o amor em movimento e que fora dela não há salvação. Especialmente para nós que temos o olhar à luz da doutrina espírita. Então, se eu começo com esse olhar vazio do julgamento, eu já estou me colocando no lugar de alguém que não tem caridade para com o próximo. Se é com intenção de proveito pessoal, evitando-se aqueles defeitos, pode ser útil. Mas não se deve esquecer que a indulgência para com os defeitos alheios é uma das virtudes compreendidas na caridade. Então, mais uma vez, a caridade sendo reforçada para nós, de fato, fora dela não há salvação, não nesse sentido poético, né, de que vai nos salvar como um ato heróico, mas no sentido de que não há progresso, não há crescimento, se eu não consigo olhar para o próximo com amor. Então, a gente já começa a perceber que o julgamento, por si só, ele de fato não vai compensar. Então, aqui a gente fez um esqueminha falando sobre a questão 893, que a gente volta um bocadinho mais atrás para entender um pouco mais do que a gente está falando, e começa da seguinte maneira: mas a sublimidade da virtude é o sacrifício do interesse pessoal. Olha aí os espíritos mais uma vez chamando a nossa atenção para esse olhar fora do nosso umbigo, né? Nós somos muito tentados a olhar para nós mesmos, para o nosso círculo familiar. Isso quando a gente consegue perceber, né? Já esse olhar do amor em relação à família. E o nosso interesse pessoal acaba se sobrepondo muitas vezes ao interesse coletivo. Aí sim fala da falta da indulgência, o altruísmo que a gente esquece, que é esse colocar-se no lugar do outro, assim como a empatia, que também tem esse significado. Não, aqui, a mais merecedora das virtudes nasce da mais desinteressada caridade. Não basta aceitá-lo apenas de lábios, quando o coração está repleto de iniquidades. Quantos negam Jesus pelos seus atos diários? Se eu fizer a pergunta aqui agora no salão, quem aqui é cristão? Podem interagir, gente, levantem a mão. Todos, eu creio que quem não levantou é porque está com vergonha, né? Está com o braço cansado. Todos nós somos e nos dizemos seguidores dos ensinamentos cristãos, do exemplo que Cristo nos trouxe. Mas aí, esse trechinho aqui chama a nossa atenção. Quantos negam Jesus pelos atos diários, pelas suas atitudes no dia a dia? Por que muitas vezes a gente nega Jesus nesse sentido? Quando nos falta a caridade e esse olhar que transcende o interesse pessoal. Quando a gente começa a olhar lá para a vaguinha que está posta lá só para o idoso, e aquela pessoa jovem vai lá e estaciona. A gente está deixando de ser cristão quando a gente comete um ato desse. Quando a gente olha um companheiro numa situação necessitada na rua, e por muitas vezes qual é o nosso julgamento? Ah, também, olha lá, um homem forte desse, por que não está trabalhando? Ah, uma mulher dessa, cheia de saúde, por que ela não está fazendo uma faxina, prestando serviço na casa de alguém? Nos cabe esse lugar do julgamento? Não.
só mostra a nossa falta de caridade. E mostra que nós estamos negando Jesus, porque lá na frente a gente vai retomar essa questão, como Jesus agiria diante daquele companheiro em dificuldade. Por meio das parábolas, por meio dos seus exemplos, nós só vimos amor emanando desse que é o nosso maior exemplo de humanidade, de integridade, de carinho e de amor ao próximo. E a gente, por muitas vezes, ainda que estejamos nos declarando cristãos, nós acabamos negando esse lugar por meio das nossas atitudes. Então, todos os dias a gente tem que fazer esse exercício, né? Como Jesus estaria se portando? Qual seria o olhar de Jesus para essa atitude? Será que seria a mesma que eu estou tomando? E se eu digo que eu sou cristã e que eu sigo os ensinamentos dele, eu preciso aprender a pensar como ele. Ah, Daniele, mas aí é muito difícil, né? Porque a gente está falando de Jesus, a gente está falando de Chico, está falando de Eurípides, de Bezerra de Menezes. Esses três últimos, principalmente, nos fazem ter a prova e a certeza de que é possível e assim o será para todos nós. Porque foram criaturas que experimentaram também provas muito difíceis nas suas vidas. Nessas encarnações, inclusive, que a gente tem um pouco mais de conhecimento das experiências que viveram. Essa semana mesmo estava passando num canal o filme que fala da vida do Chico. E aí foi bom, né, rever nessa linguagem assim de televisão um pouco dos exemplos, e a gente se emociona, porque a gente vê que não foi fácil. Alguém que foi convidado a lamber a ferida lá do primo, que era escorraçado, que perdeu a mãe tão cedo, que viveu uma vida por vezes solitária. Né? Porque eu gostei muito do dia que a Célia Diniz esteve aqui na nossa casa e ela falou de uma maneira tão peculiar do olhar que ela tinha para o Chico, que era de alguém solitário, porque era um espírito que não encontrava tantos pares assim para conviver. Né? Porque, de fato, alguém com essa altivez moral que o Chico tinha, não é fácil de encontrar. Não é impossível, mas não é fácil de encontrar. Então, de fato, foi difícil ser incompreendido. Às vezes a gente já se melindra com uma coisinha desse tamaninho, né? Quando sai de casa e alguém pergunta, já vai para o centro de novo? Ah, meu Deus, mas olha como é que são as coisas, ninguém me entende, nossa... É tão mínimo diante do que a gente vê que esses espíritos superaram e que só nos mostra que de fato é possível. Vamos à questão 904. Incorrerá em culpa aquele que sonda as chagas da sociedade e as expõe em público? Depende do sentimento que o mova. Se o escritor apenas visa produzir escândalo, não faz mais do que proporcionar a si mesmo um gozo pessoal, apresentando quadros que constituem antes mal do que bom exemplo. O espírito aprecia isso, mas pode vir a ser punido por essa espécie de prazer que encontra em revelar o mal. Eu gosto dessa pergunta porque ela fala muito diretamente a um lugar que eu ocupo humildemente, que é o de estar aqui na frente falando para vocês. Gilberto mexeu comigo quando chegou, falou assim, deixa eu cumprimentar a oradora. Aí eu falei, opa, aprendiz. Por quê? Estar nesse lugar em que a gente fala para os outros o que deve ser feito, o que deve ser entendido, o que deve ser percebido, nos coloca uma responsabilidade muito grande. Eu sou uma pessoa que, ainda que as pessoas não acreditem, né? Cadê a Joana, que estava mexendo comigo, falando, quero ser um docinho igual a Daniele. Eu brinco que é docinho de Giló, gente, porque conviver comigo é tarefa árdua, entendeu? Então, eu coloco muitas vezes, não é? Docinho de Giló é bom, né? De vez em quando desce bem. Sabendo fazer, né? Fica bom, tem que saber fazer. Eu me coloco muitas vezes nesse lugar que Emmanuel nos chama tanto atenção, que é o da disciplina, do exercício diário, porque eu tenho essas inclinações de ser uma pessoa mais alterada, mais nervosa, que no trânsito é aquela que fica exaltada muitas vezes. Então eu começo a me filtrar, eu começo a fazer o exercício para que eu possa, de fato, ser esse exemplo para o outro.
Porque fica muito difícil quando a gente faz aquele discurso do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Né? Então, é um exercício que a gente deve fazer, que não é simples. Hoje em dia, quando eu cometo um deslize, que eu escorrego um pouco aí nas lições, eu já fico logo pensando, ai meu Deus, será que tem alguém lá da casa de Eurípides vendo? Vai depois encontrar comigo lá na casa e falar, ó, eu vi aquele dia, hein, que você falou aquele negócio bonito ali, quando levou uma fechada. Então, a gente começa a se polir, a se policiar e a se disciplinar. Entendendo que, por muitas vezes, nós somos o único evangelho que o irmão vai ter acesso. Isso é uma coisa muito complicada. Eu estive aqui no domingo e assisti o estudo dos jovens e gostei muito do que a representante da mocidade estava falando aqui, de como eles se sentem responsáveis no lugar de exemplo diante dos outros jovens. Porque quando olham para aquele jovem que vem à casa espírita, assim como olham para nós quando a gente se autodeclara cristão, ué, mas não vai lá no Eurípides? Não dá estudo? Não está lá todo sábado? E olha lá o que ela está fazendo. Nós aqui sabemos que estamos no caminho, que estamos aprendendo, mas por vezes nós somos aquela referência que os companheiros estão seguindo. E aí vai para o bem e vai para o mal. Porque tanto vão olhar para a gente no sentido de que olha que maravilha, ela passa pela dificuldade, ele passa pela dificuldade, mas não perdeu a fé, se mantém confiante. Não saiu da casa quando encontrou a dificuldade ali no caminho, o problema, como também vão olhar e fazer a crítica. Olha lá fulano, está toda semana lá na reunião pública, faz curso, está lá às 9 quartas-feiras e agindo dessa forma. Então é uma preocupação e uma vigilância muito grande que a gente precisa ter nesse sentido. É preciso que haja a pregação da moral, no entanto, ela deve vir acompanhada de exemplos para que tenha algum efeito. Só corrobora com o que a gente está falando, né? E aí eu coloquei 2 imagens aqui, que são esses exemplos vivos, e quis trazer um exemplo que não é ligado à doutrina espírita, para que a gente também possa ampliar o nosso olhar, porque nós não temos esses exemplos só dentro da doutrina espírita. Hoje, em particular, nós temos o Papa Francisco, que é um exemplo de amor, de indulgência. Ele faz críticas à própria igreja, no sentido de que já percebe, de uma outra maneira, o lugar que essa igreja tem que ocupar na vida das pessoas, que são exemplos maravilhosos e que já conseguiram transcender esse lugar do discurso, esse lugar da falácia, e o lugar, muitas vezes, da hipocrisia, né? Porque quando a gente fala muito e faz pouco, a gente acaba se tornando hipócrita. E certamente essa não é uma característica do homem de bem. Nessas conversas, né, no meio espírita, circula até uma historinha de que no umbral, o que tem de orador espírita... Hein, Gilberto? Será? Só se for lá para ver, né? Mas eu vou trabalhando, tá? Não quero ir lá para ser ajudada, não. Quero ir trabalhando. E aí a gente brinca com isso, mas é um alerta que fica para nós, né? Porque, por vezes, aqueles que estão olhando os nossos exemplos vão conseguir mudar suas atitudes muito mais do que a gente que está só fazendo a propagação por meio dos lábios e não agindo dentro do que essas próprias leis nos orientam. Bom, vamos entrar agora numa questão um pouquinho mais complexa dentro desse capítulo, e aí a gente faz uma chavezinha de virada, porque até o momento a gente estava falando sobre as virtudes, os vícios, e aí pegamos um gancho numa palavrinha que tem inúmeros significados, né? É falar das paixões. Quando a gente começa a falar de paixão, a primeira ideia que vem à nossa cabeça, nossos olhinhos, né, piscando assim com o coração, igual aqueles desenhinhos da internet. Ah, meu coração apaixonado, né? Que maravilha. Mas será que é nesse sentido que, de fato, a gente vai falar dentro da doutrina espírita? A gente vai falar de paixão no sentido um pouco mais amplo, não nesse senso comum que é esse estar enamorado, estar apaixonado, que é até muito bom, né? Quando a gente está apaixonado nesse sentido de estar amando, né? Se encantando com alguém. Até porque a gente começa a disfarçar as nossas... né, mais inclinações nesse momento, né? Todo mundo tem esse discurso. Mas no namoro, fulano não era assim, né, Gilberto? Aí um momento a pessoa comete o equívoco, casa, já era.
ninguém é perfeito e acaba casando. E aí aquele momento em que aquelas inclinações, aquelas tendências do homem velho que estavam adormecidas, a gente fica mais à vontade, né? E começa a aflorar, ficam muito mais evidentes. A gente vai falar da paixão no sentido de um sentimento exacerbado, um sentimento potencializado. E aí eu gostei muito do que a gente falou aqui no início, quando a Jussiara fez aqui a leitura, em que a página lá do Fonte Viva fala problemas do amor. É exatamente essa tradução da paixão no sentido que a gente quer falar hoje. Porque a gente ouve falar muitas vezes assim: fulano, como ele se dedicou àquela tarefa de aprender o piano, por exemplo. É porque ele tem paixão pela arte, né? As descobertas científicas, aqueles pesquisadores que têm paixão em descobrir, né, uma cura para uma determinada doença, são sentidos valorosos atribuídos à paixão. Mas, em contrapartida, a gente também ouve o seguinte: olha, a paixão pelo jogo fez com que fulano perdesse tudo. A paixão pelo álcool, a paixão, enfim, por outra coisa qualquer. O crime passional. Olha como é que a gente consegue associar a palavra paixão a uma atitude tão extrema que é a de cometer, muitas vezes, esse ato equivocado de tirar a vida do outro, de cometer uma violência contra o próximo. Então, paixão, de fato, precisa ser entendido como um desequilíbrio no sentimento. É aquele momento em que você olha, a princípio entende que você gosta muito de determinada coisa, mas aquela coisa começa a te dominar, começa a te vencer, e aí a gente começa a trazer aquelas alegações, né, de que é um sentimento mais forte que eu, é uma vontade mais forte que eu tenho. Aí a paixão começa a se tornar algo preocupante. Porque a paixão, ela é natural, ela é inerente ao ser humano. Porém, quando ela se torna esse desequilíbrio em que há uma predominância da paixão à nossa razão, aí começa a ficar perigoso. Então, aqui na questão 908, Kardec nos traz a seguinte colocação, por meio dos espíritos. As paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Ou seja, muito bom. A paixão, ela vai me ajudar, vai me mover, ela vai ser aquela mola propulsora que eu preciso para determinada questão. Mas, se em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam, o homem cai nos excessos e a própria força que em suas mãos poderia fazer o bem recai sobre ele e o esmaga. É até forte, né, a colocação que os espíritos colocam, porque de fato, quantos de nós não conhecem exemplos de pessoas que se perderam no desequilíbrio e de fato se tornaram esmagadas diante da vida? Pessoas que perderam seus bens materiais, pessoas que adoeceram com o vício do fumo, do álcool, das drogas. Então, de fato, esse desequilíbrio é que é a chave aí do nosso entendimento. Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? E os espíritos são enfáticos, não. Não é essencialmente mal. Por quê? A paixão, ela é parte de nós. Ela é aquilo que vai nos motivar, que vai nos incentivar. O desequilíbrio é que torna-se perigoso. A paixão está no excesso de que se acresceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. Tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. Exatamente o que nós estávamos falando. Quantas descobertas, quanto conhecimento foi adquirido porque determinadas criaturas vieram nas suas experiências encarnatórias munidos da paixão. E aquilo de fato fez com que fosse transformador em suas vidas. Eurípides era um apaixonado pelo próximo. Trabalhava 20 horas do dia que tem 24 horas. Né? A gente vendo aí nos livros que tratam da biografia dele, parece que Eurípides dormia apenas 4 horas por dia. Era o momento que ele se permitia o refazimento. Por quê? Ele se preocupava com o outro e tinha, assim, a paixão em ajudar o próximo.
em fazer a caridade. Isso é lícito e muito correto para nós. Né? Quando a pessoa, por exemplo, se estimula a fazer um concurso público, um exemplo, né? que é o sonho de muitas pessoas, precisa de horas de dedicação, precisa abdicar de alguns prazeres, de estar com a família muitas vezes. A paixão por conquistar aquele desejo, alcançar aquele objetivo, move aquela criatura. Agora, se aquela criatura, num exemplo aí muito hipotético e muito extremo, é capaz, por exemplo, de no dia da prova colocar um remédio, não sei, na água dos outros candidatos, para que as pessoas passem mal e ele seja o único candidato a fazer a prova, aí começa a ficar perigoso. Essa é a sutileza na percepção que a gente tem que ter. Né? À medida em que começa a sair do nosso controle, aí sim fica perigoso. A paixão propriamente dita é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. E está no excesso e não na causa. Vamos falar um pouquinho dessa paixão no sentido mesmo do amor, né, que a gente dedica. As mães. Mães são criaturas apaixonadas por seus filhos. É fato. É bom essa paixão que a mãe dedica ao filho? É ótima. Mas aí, se a mãe começa a pensar que o filho é uma propriedade dela e começa a se preocupar se ele está namorando e que alguém vai tirar esse filho dela, se esse filho tem amigos e esses amigos tiram, né, usamos aspas aí, esse filho da convivência dela, é saudável essa paixão? Não. Que aí ela começa a beirar esse desequilíbrio, a razão começa a se perder dentro dessa relação. Por isso é perigoso quando a gente fala, até nessa relação de afeto, né, com o outro, com o cônjuge, ou na própria amizade, quando a gente fala do estar apaixonado. Né, que a gente já começa a perceber que, às vezes, some um pouco da nossa razão e da nossa percepção real das coisas, quando esse sentimento começa a ficar de posse, de domínio, de controle. Isso é muito perigoso. No combate aos vícios e paixões, é importante manter-se vigilante. E aí eu quero, nessa parte, chamar uma atenção aqui especial nossa, que espírita gosta, né, de colocar a culpa nos desencarnados. Vamos combinar que a gente adora isso, né? Quando a coisa começa a ficar estranha, mas isso aí é uma obsessão. Esse pensamento que me vem, pode ter certeza que não é meu. Isso aí é algum obsessor que está lançando essas ideias à minha mente. Mas em que medida a gente coloca a nossa razão e o nosso conhecimento, por isso eu comecei o estudo falando sobre a fé raciocinada, sobre esse olhar crítico que a gente precisa ter, age e nos torna responsáveis pela nossa atitude. Não podemos atribuir somente esse mau pensamento ao que vem do outro. Muitas das nossas tendências, esse homem velho que existe em nós, ele vem fortemente trazido de outras experiências encarnatórias pregressas. E vem tão forte que a gente não consegue, muitas vezes, se desvencilhar desses sentimentos, dessas atitudes. E aí esses pensamentos maus, por vezes, são nossos. E aí os espíritos até colocam lá na questão 905 para a gente fala aquele eu quero sair dessa situação, mas é um eu quero quase querendo ficar. Porque a gente diz que não tem força, que aquele sentimento é mais forte, que aquele pensamento não é nosso e que a gente está sendo induzido a isso. Mas temos que nos tornar vigilantes e, o principal, responsáveis pelas nossas atitudes. Olha o que está dito para nós aqui no Evangelho. Quando surge em nós um mau pensamento, podemos, pois, imaginar um espírito malfazejo a nos atrair para o mal, mas a cuja atração somos totalmente livres para ceder ou resistir, como se tratasse das solicitações de uma pessoa viva. Se hoje eu convidar algum de vocês, imaginemos que aqui na nossa casa fosse um prédio de 15 andares. Se eu hoje aqui no estudo falasse para vocês que ao término da nossa reunião nós não usaríamos o elevador e que todos pulariam do 15º andar, vocês cederiam a esse meu convite? Certamente não. Da mesma forma que a gente usa a razão
para discernir aquilo que é certo e o que é errado, diante, né, de uma experiência material, que é mais palpável, plausível, também é em relação a esses pensamentos. Se vem uma sugestão, digamos assim, precisamos ser vigilantes para nos livrar e não ceder àquele pensamento mau. Precisamos ser vigilantes para perceber que aquele pensamento mau, por vezes, é nosso e que nós estamos precisando de ajuda. Eu já falei aqui numa outra ocasião que nós precisamos orar mais por nós mesmos, cuidar de nós. Né? Às vezes a gente olha muito para o outro, diferente de um olhar egoísta. Não é sermos egoístas, mas entendermos que precisamos estar equilibrados e bem para que possamos oferecer algo a alguém. Eu não posso chamar alguém para tomar um cafezinho na minha casa se eu não tenho café. Da mesma forma, eu preciso ter bons sentimentos em mim, boas atitudes que pautem a minha vida para que eu possa oferecer algo a alguém. Então, vamos abandonar os desculpismos em relação às sugestões dos espíritos malfazejos. Por vezes, pode até ser de fato. A gente não está negando, pelo contrário, a doutrina entende. Na segunda-feira nós tivemos um companheiro aqui, Marcos Juver, que falou sobre a influência dos espíritos nos nossos pensamentos. Nós sabemos que é muito maior do que a gente pode perceber. Mas nós temos o crivo da razão e nós temos mais a doutrina espírita, que vai ser esse nosso grande pilar de sustentação. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal distancia-o da natureza espiritual. E quando a gente fala aí da natureza animal, a gente está falando realmente daquele homem primitivo, o homem velho que a gente tanto fala dentro da doutrina, que nós precisamos abandonar. Aquele olhar do olho por olho, dente por dente, da vingança, do duelo, na medida em que nós temos paixões que nos aproximam desse sentimento primitivo, em que aqui os espíritos falam que é a nossa natureza animal, mais nos afastamos da natureza espiritual. E aí voltamos ao alerta que a gente tem na literatura espírita. Não podemos esquecer que somos criaturas espirituais vivendo uma experiência material. E não o inverso. Nós não estamos aqui só para emagrecer, para pintar o cabelo, para ficar bonito, né, aparecer nas redes sociais. É muito além disso. Na verdade, isso nem deve ser a nossa principal preocupação. A nossa preocupação em aparecermos bem deve ser por meio dos nossos sentimentos, das nossas atitudes. Experimentem perceber alguém que se dedica ao trabalho voluntário, que está sempre envolvido com o bem. Não são pessoas que emanam uma coisa positiva? Não é bom estar na presença de pessoas assim? É essa beleza que nós precisamos emanar. A beleza do nosso sentimento sincero. Ixi, fiz besteira. Voltei. Paulo nos chama a atenção, na primeira carta aos Coríntios, com uma frase que é muito dita, né, muito difundida, e que às vezes a gente até interpreta mal, no sentido de que respalda os deslizes que a gente quer cometer. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, às vezes, quando a gente quer fazer a besteira, né, a doutrina não me impede de nada, então eu vou fazer. A gente adora fazer esse discurso, né? Mas precisamos entender, por meio da razão e do conhecimento, que nem tudo nos convém. E é fato. Tudo vai ter a lei de ação e reação. Eu faço, vou ter uma consequência daquilo. Isso é maravilhoso dentro da doutrina espírita, né? O nosso plantio é totalmente livre. Você fica super à vontade para fazer. Mas as leis de Deus são tão perfeitas que você vai ter que arcar com aquela consequência. Numa relação justa e de equilíbrio. Né? Não há nenhuma injustiça nisso. Planto uvas, colherei uvas. Se eu estou plantando espinhos, colherei espinhos. Só para ver se todo mundo estava acordado. Viu um pessoal batendo cabeça ali atrás. Colherei espinhos, gente, assim, não tem jeito. Então, é lícito tudo? Sim. Mas em que medida eu avalio o que de fato me convém? Especialmente pensando na perfeição moral, que é o norte aí do nosso estudo. Gosto muito dessa imagem
porque ela nos aproxima dessa presença de Jesus nas nossas vidas, né? O esforço próprio e a vontade são elementos para vencer as más tendências e paixões. Paixões negativas aí, né? Que nem em todo momento a gente fica repetindo que são as paixões negativas, mas já estamos compreendendo que é dessa paixão desequilibrada, desajustada que nós estamos falando. O meu avô, que já está no plano espiritual, ele fumou, não sei quanto tempo da vida dele, acho que mais de 40 anos. E aí, num determinado dia, ele acordou e falou assim para nós: a partir de hoje eu não fumo mais. O que a gente fez? Riu. Todo mundo riu muito, não acreditando na vontade, na força da vontade que aquela criatura teria. Eram muitos anos dedicado ao vício. E aí, mostrando que a vontade se sobrepõe e a razão também, a partir daquele dia ele parou de fumar. Sem tratamento, sem colocar adesivo, nada disso. Movido pela vontade. Ele dizia que quando dava vontade de fumar um cigarro, ele chupava uma bala, que preferia ficar gordo a ter que continuar com o vício. E é isso, gente. É a atitude, é a vontade, é o desejo. Mas se o nosso desejo está fraquinho, é aquele quero, né, murchinho, tudo vai ser motivo para que a gente cometa o deslize novamente. Aí a gente abre uma brecha, né, pegando ainda esse exemplo do cigarro, né, que é um vício material, físico. Né? Aí você abre a brecha e vai ser um cigarrinho, e é outro, e quando você vê, você está no maço, está fumando mais do que fumava antes. Então a vontade, ela de fato, é o que vai se sobrepor. Agora, é difícil? É. Porém, por isso essa imagem aqui traz para a gente que nós não estamos sozinhos. Eurípides trazia uma frase que é: jamais vos sintais sozinhos na luta. Invisibilidade não significa ausência. O que isso significa no nosso dia a dia? Por mais que seja difícil superar o vício, a má inclinação, as tendências que não são muito valorosas, nós não estamos sozinhos. Nós temos uma pleiade de espíritos bons que estão ali torcendo por nós todo o tempo. O problema é que nem sempre a gente se aproxima, não se conecta a eles e acaba esquecendo. Por isso esse discurso, né? Ah, minha vida é tão difícil, sou tão sozinho, ninguém me entende. Tem tanta gente no plano espiritual entendendo a gente. Tem tantos torcendo por nós. Jesus especialmente. Conosco o tempo todo. Nós é que acabamos negando em alguns momentos essa presença. E como é que fica o lugar do espírita nisso tudo? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Então, quando eu me digo espírita, isso automaticamente significa que eu já sou um santo com asinha perfeita, maravilhosa? Não. Eu serei reconhecida justamente pelo desejo e pela vontade de domar essas más inclinações. Aí voltamos ao ponto inicial do nosso estudo, que é o conhecimento. Eu não consigo me transformar, eu não consigo progredir se eu fico agindo somente seguindo o que todo mundo faz. Os exemplos são maravilhosos, mas eu preciso conhecer o que eu de fato estou fazendo. Eu preciso compreender. A nossa casa está abrindo aí o calendário dos seus cursos e é importantíssimo que nós estejamos conhecendo de fato, para que aí sim a gente tenha aquela compreensão de que somos seres espirituais vivendo a experiência material. A coleção de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, deve ser livro de cabeceira de todos nós. Porque são exemplos, e André Luiz ocupou esse lugar de repórter, né, do plano espiritual, relatando as experiências para nós, experiências que ele vivenciou por vezes de maneira difícil, árdua, e que não são exemplos distantes de nós, para que a gente possa conhecer e, ao chegar no plano espiritual, que é a nossa pátria verdadeira, que a gente não diga que não sabia, que está desconhecendo. Eu brinco com as pessoas que depois de 5 minutos na casa espírita, você já não pode falar que não sabe mais.
né? Porque o tempo todo a gente é convidado a ouvir, a refletir, a estudar, mesmo que seja aquele um diazinho na semana que você vem para a reunião pública. Nós somos convidados ao estudo o tempo todo. E aí, sem o estudo e sem o conhecimento, de fato, eu não consigo domar essas inclinações mais. Eu começo a ter um olhar mais imediatista, eu começo a me respaldar, né, de que tudo me é lícito, então tudo é possível que eu faça, e aí eu não saio do lugar. Retrocesso não vai existir, de fato. Aquilo que a gente teve como aquisição vai ser o nosso ponto de partida para o nosso crescimento. Mas a gente vai colocar menos velocidade ao nosso progresso. Aí imaginem, quem fala que tem um marido chato, a esposa chata, vai voltar com ele de novo. Por quê? Não está exercitando, né, dolorido, né? Foi uma motivação agora para todo mundo, né, buscar o conhecimento, o crescimento. Você volta a viver aquelas experiências até experienciar o inegável e irrefutável aprendizado. Agora, se você conhece, começa a ficar menos complicado esse caminho que a gente tem a seguir. Então, quem tiver aí estimulado a esse convite que foi feito, temos muitos cursos na casa para que a gente possa criar essa bagagem, né, para o nosso espírito. E aí não vale dizer assim, mas eu nessa idade ainda para aprender outras coisas, para estudar, a gente já começa a se preparar para as experiências vindouras. Eu me lembro de uma história do Chico que eu acho sensacional. Alguém perguntou para ele por que ele estava interessado em aprender a tocar piano, já que ele estava velho. E aí ele falou, não, é que eu já estou querendo aprender agora para poupar o tempo na próxima encarnação. E é exatamente isso, né? A gente não tem prazo, né, de validade, digamos assim, porque somos seres imortais. Então, hoje a gente está com esse corpo, com essa idade, mas somos espíritos milenares que acumulam experiências e que vão numa progressão de conhecimento. Então, sempre é tempo. Mesmo o pessoal que está achando aí que na melhor idade não é possível, né? Os cursos estão aí nos convidando. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Olha aí, né? Isso é o que a gente fala muito, né? Só que com outras palavras. Mas é mais forte que eu. Quando eu abro a geladeira e vejo tudo aquilo delicioso, eu não resisto, eu como tudo, né? E daí outras coisas mais complexas do que só abrir a geladeira, né? A gente tem o desculpismo, digamos assim, de que algumas paixões seriam tão fortes que se tornariam irresistíveis. Será que isso acontece mesmo? O que os espíritos nos dizem? Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhe está nos lábios. Querem, porém muito satisfeitas ficam se não seja como querem. Isso acontece muito, né? Eu queria hoje ir na casa espírita, na reunião. Mas choveu, nossa, aí fica difícil, que a minha rua alaga, o ônibus não passa. E a pessoa fica com uma satisfação íntima, por mais que o lábio diga o contrário, de que choveu, que bom que choveu, que eu não vou. Não é verdade? Que bom que acabou a luz, que aí não dá para eu descer de escada, porque o elevador, né, parou de funcionar, não vou poder descer de escada. E a gente vai usando essas desculpas como bengala para ficar com esse discurso de que a paixão, de fato, é irresistível e que é mais forte. Quando o homem crê, não pode vencer suas paixões, é que seu espírito se compraz nela. Isso aí é quase aquela história da pessoa que se apaixona pelo seu algoz. Né, tem uma parte da psicologia, os psicólogos vão saber explicar melhor que eu, em que tem uma síndrome que se apaixona, né, de Estocolmo pelo seu algoz. Então você quer sair da situação, mas é do lábio para fora, praticamente, porque a pessoa fica confortável muitas vezes dentro daquela situação. E psiquicamente, psicologicamente, não consegue se desvencilhar. Isso em consequência da sua inferioridade. Então, por que a gente usa essas bengalas e esse desculpismo? Porque nós ainda estamos naquela categoria de espíritos imperfeitos. Né? Se estamos aqui, tocou no braço, viu que está encarnado,
Ainda estamos na categoria de espíritos imperfeitos. Ainda precisamos lapidar algumas tendências, algumas mais inclinações, por isso a experiência ainda na Terra. Especialmente para nós que estamos encarnados aqui na Terra, né? Com tantas provações, com tantas experiências difíceis, é a violência, é a corrupção, é a questão moral, a crise moral que nós estamos vivendo, ainda são necessárias a nós. E usar o desculpismo é uma característica ainda desses espíritos. Bezerra de Menezes, será que ele dava desculpas quando ele era convidado a fazer a caridade, por exemplo? Será que ele se respaldava em alguma bengala dessa, do tipo, que bom que choveu, o bonde não vai passar, não vou precisar ir lá na periferia atender? Não. Ia de qualquer jeito, a ponto de deixar a filha em casa com febre para ir atender a filhinha lá de uma senhora que foi buscá-lo numa madrugada. Então, são esses exemplos possíveis que nós precisamos olhar. São esses espelhos que precisam ser aqueles que vão refletir a nossa imagem. Não é assim que a gente pede na prece de Cáritas, né, para que eu possa refletir a própria imagem divina de Deus. Mas como eu reflito essa imagem se eu não consigo agir com coerência dentro do que eu estou dizendo? Bom, voltando ainda em questões que nos ajudam, a 895 é uma delas. Além dos defeitos e vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. O verdadeiro desinteresse é coisa tão rara na Terra que é admirado como um fenômeno quando se apresenta. É aquela história que a gente fala, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. A gente é tão viciado, né, nessas atitudes ainda com pouca altivez moral, que quando a gente encontra alguém que tem esse desinteresse pessoal, está querendo aparecer. Alguma coisa fulana está querendo. Me ligando para saber como é que eu estou. No mínimo é dinheiro emprestado, né? Se for cunhado, então, aí mesmo que a gente fica tenso. É dinheiro emprestado. Me ligou cedinho para saber como é que eu estou. Nos causa essa estranheza. A gente fica ainda impactado, quase descrente, quando a gente encontra espíritos que já conquistaram o desinteresse pessoal, né? Isso fala diretamente com um dos vícios, que é aquele que mais nos preocupa, porque ele é aquele que mais se evidencia em nós, que é o egoísmo. A gente falou aqui no início, né? Juju tratou, aqui na nossa página de abertura. Do amor, quando fica desequilibrado, julgando-se o centro da vida, no lugar em que se encontra. Essa mesma força converte-se nele em egoísmo. É esse sentimento que perde a sua medida, que a gente começa a amar e olhar só para si. Reconhece-se que um pensamento é mau quando se afasta da caridade, que constitui a base da verdadeira moral. Quando tem por princípio o orgulho, a vaidade ou o egoísmo. Quando a sua realização pode causar qualquer prejuízo a outrem, quando, enfim, nos induz a fazer aos outros o que não gostaríamos que nos fizessem. Quantas vezes a gente ouve essa frase, né? Mas quantas vezes nós aplicamos de fato? Porque se eu olhasse sempre para o outro com esse olhar de fazer a ele somente aquilo que eu gostaria que me fizessem, muitos dos problemas estariam resolvidos. Até a justiça eu acho que teria menos problemas para resolver. Né? Porque quando tem a briga do vizinho, por exemplo, se tivesse essa empatia de se colocar no lugar do outro, certamente nós minimizaríamos esse monte de melindre que a gente se coloca. E tudo está pautado em quê? Nesse que é o pai dos vícios, o egoísmo. Porque eu começo a olhar primeiro para mim, segundo para mim, terceiro para mim, e o próximo que fique por conta dele, que alguém olhe por ele, né, muitas vezes. O egoísmo é a fonte de todos os vícios. E, em contrapartida, a caridade é a fonte de todas as virtudes. Essa casa aqui, quando foi aberta, que o grupo de jovens, aqui representado pelo Gilberto, foi lá conversar com o Chico, o que eles receberam de orientação? Para que o trabalho se tornasse pleno e completo, deveria haver um trabalho social, assistencial, relacionado à casa. A gente não
pode e não consegue escapar dos princípios da doutrina se a gente não olha para o outro com esse olhar da caridade e do amor. Então, por que o médium precisa vir, sim, ao trabalho da caridade, da assistência, estar em contato com aqueles que neste momento estão desprovidos de alguma questão material? Porque isso é parte do aprendizado e do crescimento. Isso é exercitar a compaixão, o amor ao próximo. Porque não é um sentimento, tenhamos essa certeza, que nasce ali do dia para a noite. A caridade, ela é um plantio. Todos os dias a gente exercita. Então vai ter aquele primeiro momento em que a pessoa faz, mas faz um pouco tenso, faz sem convicção daquilo que está fazendo. Entrega da quentinha, por exemplo. Às vezes, no primeiro momento, dada toda a situação social que a gente vive, o companheiro quase entrega a quentinha e sai correndo, com medo daquele que está recebendo. Num segundo momento, começa a olhar e reconhece naquele companheiro um irmão. E daí vai desenvolvendo o amor, sim. E quem faz esse trabalho, não me deixa mentir, esse sim se torna uma paixão positiva, se é que podemos chamar até de um vício, em que as pessoas sentem falta do trabalho, sentem falta da atividade. Por quê? Aquilo já torna-se parte dela. É esse exercício que a gente precisa fazer. Por isso, a caridade como fonte de todas as virtudes. Porque é a partir dela que a gente começa a desenvolver os outros sentimentos que são acessórios, porém complementares a esse amor, que a gente de fato precisa viver com o outro. O apego às coisas materiais. Gente, como é difícil, né? Mulherada, 15 mil sapatos, trocentos mil vestidos, e às vezes a gente não consegue ver que aquilo que está lá encostado no nosso armário, que nem está sendo útil para a gente, vai atender a um companheiro que está desprovido. Ou mais, aquele 1 quilo de feijão que vai nos fazer falta sim, mas que a gente já começa a olhar para o outro dividindo, porque somos uma família. O apego às coisas materiais é um sinal notório de inferioridade, porque quanto mais o homem se prende aos bens deste mundo, menos compreende sua destinação. Voltemos ao que a gente estava falando. Seres espirituais vivendo uma experiência material. Quando isso fica desequilibrado ou invertido, a gente começa a ter esse tipo de postura. E aí o eu tenho, eu quero, eu posso, começa a perder o sentido, passa a não ser essa paixão que é mola propulsora, mas acaba se perdendo. Por quê? A gente se torna egoísta, acumulador. No estudo anterior, aqui de 2 semanas atrás, a gente estava falando da avareza. É esse desequilíbrio que acaba acontecendo. Pelo desinteresse, ao contrário, prova que vê o futuro sob um ponto de vista mais elevado. E aí eu acho muito bom que a gente tenha a imagem ali de uma família, né, se relacionando ali com a criança, porque nós precisamos ensinar isso às nossas crianças. Nós precisamos orientar os nossos filhos, sobrinhos, netos, o desapego, o exercício de doar ao outro, de auxiliar alguém, de ser feliz com a felicidade alheia. Como é bom, né? Entrega um brinquedo, aquele que estava lá esquecido, e aquele coleguinha que ganha, nossa, é como se ele estivesse recebendo uma grande novidade ali. E como é bom fazer o outro feliz. Bom, vencendo as nossas paixões, né? Aí eu trouxe Sócrates para nos ajudar nessa reflexão com a famosa frase: conhece-te a ti mesmo. Eu só consigo domar essas minhas inclinações se eu compreendo quais são os meus pontos fracos. Então, se eu sei, por exemplo, que eu tenho essa tendência a ficar mais agressiva no trânsito, né, a ficar um pouco esquecida do que eu aprendi aqui na casa, eu preciso me policiar e vigiar quando estou nessas circunstâncias. Da mesma forma, as trocentas outras possibilidades de paixões inferiores que a gente pode experimentar. Conhecimento e autoconhecimento. Porque aí eu entendo o que as leis de Deus preconizam para a minha vida e entendo que lugar eu ocupo nisso.
Porque não adianta a gente falar que não conhece. Todo mundo aqui, se fechar os olhos e pensar um minutinho nas suas atitudes, nas suas características, nós vamos identificar quais são essas nossas más inclinações. Aquelas que são as que estão lá, enraizadas desde as experiências anteriores que tivemos. Mas se a gente não faz esse exercício de se conhecer, de se perceber, fica difícil avançar. Santo Agostinho, né? Que delícia ouvir Santo Agostinho e aquele exercício que ele nos orientou. De todos os dias, que todos os dias nós fizéssemos essa reflexão, né? Do que nós fizemos com o nosso dia, se alguém está infeliz comigo, se eu preciso me melhorar em algum aspecto, se eu me conheço, eu consigo responder a essas questões íntimas, a essa reflexão íntima que é feita. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Despercebidas até um ponto, porque a gente, como já tem a sementinha do bem lá plantada, quando comete um equívoco, a gente sente um sinalzinho de alerta. É igual a música que tem na evangelização, que fala, quando o mal eu faço a criação, fica em pedaços o meu coração. A gente sabe que cometeu um equívoco e que está cometendo um erro frente às leis de Deus. Se efetivamente, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais a miúde a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem que o suspeitemos, unicamente por não prescutarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. Aí, mais uma vez, esse olhar para nós mesmos. Então, a gente acaba atropelando, digamos assim, né, a nossa vida, na medida em que a gente não faz esse tipo de reflexão. E é para todo dia, gente. Todo dia, em que eu feri o outro? Em que eu agredi o outro? Em que eu deixei de ajudar? Em que medida eu não fui esse representante de Cristo? Como Jesus agiria? Isso aí é uma pergunta que a gente precisa se fazer quando nós estamos diante de algum problema. É perguntar, sim, como eu gostaria que agissem comigo, mas especialmente perguntar como Jesus agiria. Porque se Jesus perguntasse só, né, vou fazer aquilo que eu gostaria que fizessem comigo, talvez ele não tivesse tido essa compreensão tão plena da humanidade. Mas era um espírito já com aquisições morais, numa categoria impensada para nós, digamos assim. Né? Então, mais do que pensar nessa relação dúbia, pensar como Jesus agiria. Aquele olhar de compaixão, de compreensão, especialmente de amor, de perdão, que foi um tema que a gente falou aqui há pouco tempo, né? Que é esse amor já incondicional frente ao erro do outro, a indulgência. Lá ainda do Fonte Viva, que a gente usou aqui no nosso preparo, lembremos-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sob os aguilhões da resistência que sorrir sob os narcóticos da queda. De fato, né, gente? Mas vale a gente chorar por alguma coisa que a gente deixou de fazer naquele momento que nós tínhamos um impulso da paixão exacerbada, do que depois nós ficarmos presos a uma consequência muito maior daquela nossa atitude. Eu trouxe essa imagem, essa frase, especialmente para fazer um convite a todos nós. Lá atrás a gente estava falando sobre tudo ser lícito, porém nem tudo me convém. O que André Luiz nos fala aqui? O espírita deve afastar-se de festas lamentáveis, como aquelas que assinalam a passagem do carnaval, inclusive as que se destaquem pelos excessos de gula, desregramento ou manifestações exteriores espetaculares. O que é isso? São as paixões. Nós temos um período em que na Terra a vibração fica muito comprometida, porque nós temos uma tendência, pelo convite social, espiritual que acontece, para que nós cedamos às nossas paixões. Então, é um convite para que a gente ultrapasse os nossos limites. Né? O que nos dizem, né, o convite dos festejos do carnaval? São dias em que a gente esquece dos problemas. Mas o mais triste é que, às vezes, a gente arruma problemas nesse período.
porque nós ficamos encantados e seduzidos pelo convite dessa alegria desmedida, dos prazeres vivenciados, e aí aquelas paixões que ficam adormecidas muitas vezes em nós, acabam sendo despertadas e por vezes isso não é muito bom. Por que eu estou falando aqui de um convite? Nós estamos no 1º dia de fevereiro, e agora, daqui a uma semana, nós temos os festejos do Carnaval, que o André Luiz nos chama a atenção, chegando. Movimento espírita, já entendendo toda a complexidade vibratória que gira em torno do Carnaval, nos faz um convite para que a gente esteja blindado nesse período. É claro que tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Então, não é obrigatório que as pessoas estejam nos encontros, nas atividades oferecidas pelas casas espíritas, mas é um convite para que nós estejamos reflexivos e que não nos perdamos dos nossos objetivos reais. Porque pode ser bom o festejo, esse momento que a gente vive, mas e as consequências daquele desequilíbrio? Dessas paixões desmedidas que acabam sendo despertadas aí. Será que é bom depois também? O que a gente falou da lei de ação e reação? Vai ser livre esse plantio, mas a colheita certamente vai ser obrigatória. Então, as casas nos convidam para movimentos que envolvem a mocidade, como a Comerge. A nossa casa é um polo do ENEF, que é um encontro das famílias, em que nós somos convidados a estarmos mais envolvidos em vibrações salutares, em boas leituras, em estudos, na convivência fraterna, que não é uma coisa melancólica, triste, pelo contrário, acho que a gente vive essa experiência da alegria de uma maneira cristã, de uma maneira que vai ser muito mais produtiva para nós. E fechando o nosso estudo, que vocês já devem estar cansados de me ouvir, vamos falar desse instrumento principal diante do nosso exercício diário de vencer as paixões. Falei que a gente não está sozinho, que a gente tem Jesus, que a gente tem os bons espíritos, mas como a gente se conecta a eles, como a gente se aproxima deles? É a prece, gente. Esse instrumento maravilhoso que Jesus nos ensinou por meio do Pai Nosso, mas que sabemos que a prece melhor que existe é aquela que sai do nosso coração. Não é aquela decorada, não é aquela que sai vazia dos nossos lábios, mas é essa intimidade que a gente cria com a espiritualidade que está sempre conosco. Então são os nossos pedidos sinceros, são as nossas devoções sinceras e a nossa entrega real, em que a gente fala realmente com os amigos espirituais, olha, esse é meu ponto fraco, me ajuda. Certamente a ajuda virá. Então não nos esqueçamos da prece, não nos esqueçamos do convite de Cristo para o Carnaval, para que nós, amanhã, não estejamos arrependidos de viver paixões em desequilíbrio. Vamos nos apaixonar, mas pelos sentimentos virtuosos, pelos sentimentos valorosos, que essas sim são as paixões que devem nos mover. Meus irmãos, muita paz a todos.